1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Olá, mais uma segunda-feira, abrimos a sala virtual do Centro Espírita Zilda Gama. Hoje temos como convidada a Marta Celeste, que seja bem-vinda. Para quem não a conhece, ela é estudante da doutrina espírita no Centro Espírita Allan Kardec, em Além Paraíba, Minas Gerais. E assim, com a alegria de estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama, o nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher nesses momentos de reflexão que a nossa companheira Marta Celeste trará com o tema O Tempo, que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual, que a paz se faça hoje e sempre. Assim seja. A sala é sua, Marta. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria que temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta casa, no Zilda Gama, para recordarmos os muitos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos conversar hoje sobre o tempo. E para a gente começar a conversar sobre o tempo, nós vamos contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás, numa pequena cidade, onde estava se instalando os primeiros telefones. Aqueles telefones que era tipo uma caixa grande, com uma manivela, brilhoso, e que eram as primeiras formas da gente se comunicar uns com os outros através desse aparelho que hoje a gente traz na mão, no celular. Então, um menino, ele sempre via sua mãe rodando a manivela e conversando com as pessoas. Certo dia, ela foi até a casa da vizinha, que não estava se sentindo bem. Ele foi mexer nas ferramentas do pai. Pegou o martelo, martelou o dedo, e o dedo doía muito. Ele, então, puxou um banquinho e foi até aquela caixa brilhosa que tinha perto da escada da sua casa. Ali fez todo o processo que sua mãe fazia e do outro lado da linha escutou. E ele, chorando, disse para informações, por favor, que o seu dedo estava doendo. E ela então lhe perguntou o que havia acontecido. E ele conta que havia pego o martelo do pai e que o dedo doía muito. Informações, por favor. Perguntou se sangrava. Ele disse que não.
Então ela disse: você alcança o congelador, pega uma pedrinha de gelo e coloca que vai melhorar. E assim, a partir deste momento, tudo que a criança queria saber, ele recorria a informações, por favor. Informações, por favor, saber quanto que era 2 mais 2. Informações, por favor. Era uma pessoa muito legal, sabia tudo de geografia, história. Um dia, ele deixou o telefone cair no chão, aquela caixa brilhante cair no chão. Chorou muito, havia matado. Informações, por favor. Então, o rapaz, né, que consertava os telefones voltou, ele arrumou, colocou no lugar de novo. E ele ficou muito feliz, pois não havia matado. Informações, por favor. Quando o seu passarinho morreu, ele foi todo tristonho contar para informações, por favor. E ela lhe disse que um dia eles iriam se encontrar novamente e que o seu passarinho estava cantando em outros mundos. Ele cresceu, foi para a faculdade. E certo dia, quando estava vindo para a casa da sua irmã, onde ele ia só parar um pouquinho, ia para uma cidade próxima para um seminário, a primeira coisa que fez foi pegar o telefone. Do outro lado da linha escutou aquela doce voz. Informações, por favor? Quanto que é 2 mais 2? E aí? Seu dedo já melhorou? E conversaram durante horas. E combinaram com que quando ele voltasse dos seminários, que ele iria participar numa cidade próxima, iriam se conhecer pela primeira vez, iriam se ver. E assim ficou combinado entre eles. Quando retornou, né, dos seminários, ele correu o telefone e do outro lado escutou informações, por favor, mas era uma voz diferente. Não era aquela doce voz da sua infância. E ele, então, perguntou por Ana, que era o nome da informações, por favor. E do outro lado da linha, a moça perguntou: você é Paulo? Sim, sou eu. Ana desencarnou esta semana, mas ela deixou um recadinho para você. Diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mundos onde a gente pode cantar também. E aí, meus irmãos, nunca vamos subestimar a marca que deixamos nos corações das pessoas. Aquela senhora das informações, por favor, no seu momento de trabalho, foi uma marca, um ponto de referência para aquela criança. Ela fez a diferença ali. E aí? Como estamos nós com relação ao outro? Que marca estamos deixando nos corações alheios? São marcas boas, de coisas que fazem crescer, progredir? Que marcas estamos deixando? Será que estamos aproveitando do nosso tempo para conosco e para com o outro? Dando o melhor de nós naquilo que nós estamos realizando no nosso dia a dia? Como que nós estamos? O tempo qual nós concebemos não passa de uma ilusão. Não há tempos novos, nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo. E o tempo é a eternidade. Nós somos o produto da transformação da matéria e não do tempo. Esta, né, a matéria realmente é que faz as grandes modificações no nosso dia a dia. E aí, de vez em quando, a gente ouve alguns ditados. O tempo é o melhor remédio. Vocês concordam que o tempo é o melhor remédio? Sim. Mas esse tempo melhor remédio não é um tempo longo, mas é o tempo de algum tempo pequeno, de um dia para o outro. Às vezes as pessoas estão ali naquela briga, naquela confusão,
Não dá um tempo? Para um pouquinho. Vamos pensar. Cada um vai para o seu lar, pensa no que está acontecendo. Aí volta, né, já com os ânimos acirrados, né, já mais calmos. E começam a conversar novamente. Então, o tempo, em diversas situações, é o melhor remédio. Existem pessoas que falam também que tempo é dinheiro. E passam a vida inteira trabalhando. A vida inteira sem dar atenção para a família, porque tempo é dinheiro. Então, todo o seu tempo que tem é trabalhar, às vezes com 2, 3 empregos para ganhar mais. Ganhar mais. E às vezes depois fica doente. E o que ganhou não dá nem para gastar com o tratamento que está precisando. É importante o nosso trabalho, é importante termos o nosso salário, sim. Mas é importante também tirarmos um tempo para as outras coisas do nosso dia a dia. O que mais importa com relação a essa passagem do tempo são as nossas arrancadas para a frente, são as etapas vencidas, é o saber adquirido através das experiências, das virtudes conquistadas pela dor ou pelo amor. Isso que é importante no nosso dia a dia. E às vezes a gente costuma esquecer desses pontos importantes. E aí a gente lembra da questão do tempo, passado, presente, futuro. O passado, meus irmãos, é a lembrança de condições inferiores, muitas vezes, que já passamos, por onde já transitamos, erramos, acertamos, mas já passou. Não devemos ficar presos lá atrás, mas caminhar para a frente. O futuro é a esperança de que nós vamos alcançar lá na frente coisas que às vezes a gente sonha, que a gente quer, mas não devemos ficar presos lá no futuro, porque ele ainda vai acontecer. E o presente é a nossa realidade. Por isso tem essa questão presente, é que nós ganhamos a cada dia, para que a gente possa conviver, viver da melhor maneira possível. E aí? Quantas coisas nós planejamos para este nosso ano de 2023? Quantas coisas? No início do ano, finalzinho de ano. Nós já estamos aí, início de setembro. Quantas coisas já passamos neste ano que não planejamos, que planejamos? Será que estamos conseguindo realizar tudo aquilo que a gente planejou para esse novo ano? Será que planejamos coisas impossíveis, difíceis de realizar? Será que deixamos nos tomar pela preguiça, pelo desânimo e não realizamos nada ainda? Será que planejamos na euforia, né, de final de ano e deixamos passar? E aí? Como que nós estamos? Criamos tantas expectativas e o que nós estamos realizando? Lá em Paulo, Romanos, no capítulo 14, versículo 6, nós encontramos: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aí? O que nós estamos realizando no nosso dia? E olha que nós temos aí 24 horas. Será que a gente está conseguindo realizar aquilo que a gente planeja nessas 24 horas do dia? Ou a gente está aí, né, deixando
tudo passando, fazendo tudo, a moda vai-se embora, porque a gente deixa passar o tempo para realizar as tarefas. Como que nós estamos? Será que nós estamos percebendo os valores infinitos do tempo? E é lógico que nós temos que contar com o tempo todos os dias, mas o nosso tempo tem que ter luz. O nosso tempo, meus irmãos, tem que ter equilíbrio. O nosso tempo tem que ter saúde, trabalho. Tem que ter isso no nosso tempo. Porque sem amor, sem responsabilidade, fica difícil realizarmos as nossas tarefas do dia a dia com Cristo. Por isso é importante o nosso tempo com saúde física, mental, espiritual. Por isso que é importante utilizarmos o nosso tempo no nosso trabalho. Importante para o nosso sustento, importante para nós ajudarmos aqueles que necessitam. E às vezes a gente vai deixando o tempo passar sem prestarmos atenção. Importante, né? Ou já falamos até, mais um dia. Essa semana. E aí? E a gente fica aí pensando nos feriados. Se a gente sai da hora da saída, já começa a veja a hora de sair. Meus irmãos, a gente está deixando o tempo passar sem prestar atenção nele. Eu estou tendo algum probleminha aqui com a internet. Espero que esteja chegando direitinho em vocês. Então, existe essa expressão, né? Matar o tempo. É uma velha expressão popular. Será que nós estamos matando o nosso tempo? Né? Que é doido para chegar a hora da saída, enquanto tantos outros companheiros dariam de tudo para ter o nosso emprego, o nosso trabalho, reclamando da segunda-feira. Como que nós estamos aí com relação ao tempo? Será que a gente fica horas e horas sem fazer nada? Ou achando que, eu tô fazendo besteira, tô aqui no celular, tô conversando. E às vezes a gente poderia estar lendo uma boa obra, estar fazendo uma visita pessoalmente para alguém, e a gente está ali, rodopiando as redes sociais. Como que nós estamos com relação ao tempo? Será que a gente está, né, deixando tudo para a última hora? Amanhã eu faço. Ainda dá tempo, não é para hoje. E faz tudo, né, correndo. Como que nós estamos com relação ao tempo? E o Simonetti nos fala que tempo é questão de escolha. Que a gente sempre encontra na nossa agenda um espaço para realizarmos aquilo que nós gostamos de fazer. Então, se a gente gosta de estudar, a gente vai sempre arrumar um tempo para estudar. Se a gente gosta de fazer visita, a gente vai sempre achar um tempo para aquilo. Se a gente gosta de ver filme, vamos sempre achar um tempo para vermos o filme. Então, a gente sempre vai arrumar um jeitinho. Às vezes está cheio de coisa para fazer, mas surge aquilo que a gente gosta, a gente arruma um tempinho. Então, tempo é questão de escolha. E aí fica para a gente pensar. O que eu estou aí no meu planejamento do meu dia a dia? O que eu tenho planejado de bom? Será que eu estou planejando, né, direitinho o meu dia? A hora que eu acordo, o que eu vou fazer nesse dia? Deixando sempre aquela margem para alguns atropelos, né, de última hora. Como que eu estou, né, com relação a colocar, né, na minha agenda coisas importantes para a minha caminhada? Naquele livro que tem um tempão que a gente comprou, que está lá guardadinho, a gente até hoje não abriu para ler. Quando a gente abre, fala assim, nossa, por que eu não comecei a ler antes?
tanta coisa bacana aqui nesse livro, a gente quer ler ele todinho, quase que de uma vez só. Às vezes a gente fala assim, ah, não, amanhã eu faço a visita, aquela pessoa, aquele amigo que está doente, ou que tem muito tempo a gente não vê, amanhã eu faço a visita. E a gente vai deixando, e quando a gente faz a visita, é tão bom. A gente até marca já a próxima visita, de tão bom que é, de estarmos juntos. Então, e aí? Como que nós estamos, né, nessa questão de aproveitarmos o nosso tempo? Será que Jesus, quando esteve aqui conosco, falou para nós sobre o tempo? Nas passagens que ele nos deixou? E a gente sabe que sim. Quando Jesus conta para a gente sobre a parábola do semeador, ele está mostrando para a gente a importância do tempo. O semeador saiu para semear. E ele vai lançando a semente em todos os terrenos. E ele vai deixando que o tempo vá ali, né, para que aquela semente dê os frutos tão esperados. Então, Jesus nos fala sobre a importância do tempo, que devemos, em muitas situações, dar tempo para o outro. Não abandonar o outro. A semente ela não foi abandonada, ela foi caindo nos vários terrenos. De vez em quando, né, ia ali, afofava, para ver se ela germinava. Até a semente que caiu lá na terra boa, umas renderam 100, outras 70, outras 30, mas sempre dando oportunidade para a germinação. E assim também devemos agir nós, na nossa caminhada. Às vezes a gente fala assim, ah, mas aquele companheiro, eu queria tanto com meu filho, com meu esposo, ou minha esposa, meu pai, né, minha mãe, quem a gente, né, queria tanto que ele estivesse seguindo o ensinamento de Jesus, né? Ele não aprende. E eu falo, tem gente que fala assim, eu queria até abrir a cabeça do fulano para ver se eu coloco alguma coisa ali. Vamos dar tempo, não abandonar, mas dar o tempo que no momento certo ele vai desabrochar. Então a gente tem que estar sempre ali atento. Vez por outra a gente joga aquela sementinha, a gente fala, a gente dá mais amor, mais atenção. E o tempo vai se encarregar para aquela semente germinar. E qual será a nossa surpresa quando aquela semente começar a germinar? E vai ser muito importante para nós. Nós estamos vendo aí alguns recadinhos carinhosos. Nosso boa noite a todos que estão aqui conosco. Meimei nos fala que Deus tem estradas onde o mundo tem caminhos. Então Deus tem estradas, porque Deus ele vislumbra lá na frente aquilo que a gente está vendo aqui de pequenino hoje. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, a gente reclama, mas Deus vem e fala para a gente o quê? Continue, vai dar certo. Eu estou contigo. Vai. A estrada está apenas começando. Então, ele está sempre ali com a gente, nos mostrando que somos capazes de realizar muitas coisas. Depende da gente querer. E esse querer que Deus fala para a gente não é um querer pequenininho, não. É um querer grandioso que vai nascendo dentro de nós e que nós temos que colocar para fora. E aí a gente vai conseguir realizar muitas coisas. Lembramos que todos nós passamos por dificuldades, por problemas de doença. Todos nós passamos. Ninguém está isento dessas dificuldades. Mas depende de nós passarmos melhor ou não por isso tudo. E a gente lembra de uma história de um cavalo que caiu num buraco. Eles estavam ali fazendo de tudo
para tirar aquele cavalo do buraco. E tentaram de todas as formas e não tinha como conseguir tirar. Então o dono do cavalo, né, vendo que não tinha solução para tirar ele ali daquele buraco, né, ele tinha tentado de tudo, juntou um grupo, né, que estava ali junto com ele, tentando, né, de tudo quanto é jeito, e falou com eles: vamos pegar umas pás, vamos jogar terra, vamos enterrar ele aqui, que não vai ter jeito. Ele está sofrendo aqui dentro desse buraco e não vai ter jeito para tirar ele daqui. Estão tentando tudo, não tem jeito. E começaram a jogar terra. Cada pá de terra que eles jogavam lá em cima do cavalo, o cavalo dava uma balançada, a terra ia para o fundo, ele dava aquela subida em cima da terra. Jogava mais um, o cavalo fazia isso, e eles começaram a perceber o que o cavalo estava fazendo. E começaram a jogar, né, mais no chão, e o cavalo ia subindo. Até que conseguiram, o cavalo saiu dali de dentro, né, aí teve os seus cuidados que ele precisava, porque estava machucado, ferido. Mas ele mesmo se ajudou para sair do buraco, sair com vida. E assim somos nós. Temos que agir ali como o cavalo. Dar aquela sacudidela, fazer: não vou deixar não. Não vou deixar a beteca cair. Não vai ser agora dessa vez. Eu vou continuar firme. E dá aquela sacudidela, pisa ali, né, naquela terra, e vamos sair do buraco. Vamos deixar essa doença de lado, vamos nos melhorar. E é assim que é esse convite de Jesus para nós, de darmos este pequeno tempo e olharmos as situações que estamos passando. Se a cruz está pesada, é hora da gente pedir auxílio, da gente pedir ajuda. E esse auxílio, essa ajuda que a gente vai pedir, pode ser de um amigo que possa vir nos ajudar, nos dar aquela palavra de conforto, de carinho, de um profissional dentro daquilo que a gente está precisando, né? O profissional pode ser mais diversos, né? Um psicólogo, um advogado, um médico, um dentista, né? Alguém para vir nos ajudar a organizar a casa, daquilo que a gente esteja precisando ali no momento. Então, a gente está dividindo, está buscando ajuda por aquilo que nós estamos precisando. Ou pode ser também alguém da casa espírita. Então, naquele momento, a cruz está pesada, está difícil. A gente chega na casa espírita. Então, a gente vai pedir ajuda, a gente vai conversar. Às vezes, vamos, né, para o trabalho do passe, receber, né, o passe, tomar água fluidificada, participar de algum grupo de estudo para nos fortalecer, para que a gente consiga carregar melhor essa cruz que está pesada no momento. Então, a gente está ali precisando do auxílio. Existem pessoas que nesses momentos onde a cruz está um pouquinho pesada, se isolam. Aí fica mais difícil ainda passar por aquele momento. Fica mais difícil encontrar a solução. Então, quando tiver difícil a nossa caminhada, nunca devemos nos isolar. Às vezes a gente tem vergonha, mas procura uma pessoa que você se dá bem, que você possa conversar, desabafar. E esse desabafar não é contar tudo nos mínimos detalhes, não. Mas é aquele pedir ajuda, aquele socorro para aquilo que você está passando naquele momento. Então, se a cruz estiver pesada, é hora, meus irmãos, de buscarmos ajuda. E essa ajuda todos nós temos capacidade de pedir para Jesus. E aí a gente lembra também, quando a gente falou, né, se Jesus nos fala sobre a questão do tempo, nós falamos da questão da parábola do semeador. Jesus também, quando falou sobre os últimos serão os primeiros, também nos fala sobre as diferentes horas.
nos falando sobre o tempo. Vamos procurar arrumar um tempo, criar um hábito, né, de arrumar um tempo para realizarmos algumas tarefas no nosso dia a dia. É criar hábito realmente, é tirar um tempo para oração, criarmos o hábito de tirarmos um tempo para lermos uma página por dia. Pode ser uma página do Evangelho, pode ser uma página da Bíblia, pode ser uma página de um livro de mensagem tipo Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, onde a gente vai meditar, pensar naquela página, naquele nosso dia. Então, criarmos tempo. Todos nós estamos precisando criarmos o nosso tempo, modificarmos um pouco o nosso tempo. E aí, nós ficamos pensando sobre a questão do tempo. Será que nós estamos tirando o tempo para alguns pontos importantes da nossa vida, do nosso dia a dia? Ou será que não estamos prestando atenção nesses pontos? Será, meus irmãos, que estamos tirando um tempinho do nosso dia a dia para a nossa família, esse presente maravilhoso que Deus nos concedeu? Quando a gente fala de família, não são só as pessoas que moram dentro do nosso lar, mas aí a família, os nossos irmãos que moram em outros lares, mas que é a nossa família, nossos tios, nossos avós, nossos pais. Será que nós estamos tendo um tempinho para a nossa família? Para a gente ligar, fazer uma visita, ajudarmos naquilo que eles estão necessitando. Lembra que a gente falou de carregar a cruz? Será que nós estamos tirando um tempinho para a nossa família? Será que estamos tirando um tempo para os nossos amigos? E quem são os nossos amigos? Quem são essas pessoas que nós colocamos o título de amigo? Será que estamos realmente sendo amigos? Ou será que a gente é amigo só na frente do amigo? Por trás a gente fala mal, não pensa, não visita. Sabemos que conhecemos muitas pessoas, mas poucas somos amigos realmente. E aí? Lembramos do aniversário dos nossos amigos? Visitamos quando eles estão doentes? Quando estão necessitando de ajuda? Com relação a trabalho, estamos tirando um tempinho para o trabalho? E aí a gente divide trabalho profissional. Será que a gente está procurando dar o melhor de nós? Procurando estar sempre fazendo um curso, buscando coisas novas, né? Dando o melhor da gente naquilo que a gente realiza profissionalmente? Será que estamos no âmbito do trabalho com Cristo, abraçando alguma tarefa, seja ela qual for? Será que a tarefa que a gente abraçou com Jesus, estamos realizando? Estamos procurando participar, né, de estudos, seminários, para realizarmos a tarefa da melhor forma possível, para darmos o melhor de nós? Estamos realizando aquela tarefa com carinho, com atenção, ou a gente fala assim, ai, já não aguento mais, por que eu aceitei essa tarefa? Se eu soubesse, eu não tinha aceitado. Como nós estamos na tarefa com Cristo? Será que estamos tirando um tempo? O estudo, meus irmãos, é muito importante. Tanto o estudo das escolas, né, geografia, português, matemática, e vai por aí afora, é tão importante quanto o estudo da doutrina espírita.
para que quando alguém pergunte alguma coisa para nós sobre doutrina espírita, que a gente saiba responder de forma correta. E quando a gente não souber, que a gente não tenha vergonha de dizer, eu não sei. Vou procurar saber. Vamos procurar saber juntos. E aí a gente vai descobrir sobre aquilo que a pessoa quer nos falar, que às vezes também é a nossa dúvida, porque a gente não sabe tudo. E a doutrina espírita tem um campo vastíssimo de conhecimentos, de ciência, filosofia e religião para nós. Quanta coisa nós temos, importantes para o nosso aprendizado. E aí? Estamos tirando um tempinho, vamos colocando tanta coisa aqui, mas estamos tirando um tempinho também para a diversão, para o descanso? Porque é importante tirarmos aquele tempinho para dar um passeio, para assistirmos um filme, para alguma diversão, irmos num casamento, no aniversário, datas importantes, onde fomos convidados. E Jesus, quando a gente estava no seminário, né, sábado lá no Kardec, ela falou, a moça que foi a Luciana falou, Jesus, me deixa muito feliz que Jesus estava sempre presente em tudo que era convidado. E aí? Somos convidados, a gente procura participar ou não? Então a diversão saudável, ela é importante. Coisas que nos trazem saúde para o nosso corpo físico, nossa saúde espiritual. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, que nós possamos, quando a gente vai falar, né, sobre a questão do tempo, que a gente tire algum momento para realizarmos as coisas boas do nosso dia a dia. Que a gente tire tempo para aquilo que vai fazer, né, a gente crescer. E o tempo é a oportunidade de Deus para cada um de nós. Cada dia de vida é mais uma oportunidade que se renova. Com o tempo, né, que esse tempo que é um empréstimo de Deus, com ele a gente erra, mas com ele também acertamos. E com ele temos a oportunidade de corrigirmos aquilo que a gente errou. Por isso que quando a gente falou do passado, do presente, do futuro, não devemos ficar presos naquilo que a gente errou no passado, mas que a gente possa ganhar forças para corrigirmos aquilo que a gente errou. Porque todo dia, né, é uma nova oportunidade para corrigirmos os nossos erros. Todo dia é uma nova oportunidade para acertarmos. E quando a gente acerta, faz um bem danado para a nossa alma. Quando a gente consegue realizar, né, aquela correção de alguma coisa errada que a gente fez, faz um bem danado para o nosso dia a dia. Então é importante nós prestarmos atenção. Existem pessoas que conseguem no seu dia a dia fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, procurando aproveitar ao máximo do seu dia. Outros vão mais devagar, mas não param, dando aquilo que eles podem de si para realizarmos o seu dia, não perdendo tempo para realizar a tarefa. Então, uma historinha que fala pra gente de um homem que estava pescando. Lembra que a gente falou que a gente tem que, né, aproveitar para a gente também tirar um dia para o descanso, né, para fazer alguma coisa diferente, para diversão? Então, esse homem estava lá pescando. Ele gostava de pescar. Depois de uma semana inteira de muito trabalho, estava ali pescando.
E parou um outro homem, viu ele ali pescando, ficou parado ali olhando. Em determinado momento ele falou para ele assim: não sei como pode perder tanto tempo sem fazer nada. Há horas que estou te observando. Olha aí, meus irmãos. Então, o rapaz estava ali pescando, ele está realizando uma tarefa, né? Ele está pescando. E o outro estava ali parado, de braço cruzado, imagino eu, olhando para ele pescando e falando: tem um tempão aqui que eu estou olhando você sem fazer nada aí. Quem que estava sem fazer nada? É o que estava pescando ou o que estava olhando? É o que estava ali olhando. Um tempão, né, olhando para o outro que estava realizando a tarefa de pescar. Então não dava conta, né, do que ele estava realizando, que ele que estava perdendo tempo. O que ele podia fazer? Sentar ali também, pegar uma varinha e começar a pescar. Não, ele estava ali julgando, né, aquele companheiro. Então a gente tem que procurar utilizar bem, né, das nossas horas, do nosso dia a dia. E sempre pensando que no nosso dia a dia, às vezes pode acontecer alguns imprevistos. E a gente não deve se assustar, se lastimar, chorar por causa disso. Às vezes é o ônibus que atrasa, o pneu do carro que fura, e aí vai ter que trocar, vai gastar um tempinho. E às vezes a gente vai ficar aflito. Quanto mais a gente se desesperar, quanto mais a gente ficar aflito, o que vai acontecer? Mais tempo a gente vai gastar. Então, o pneu furou, vamos dar um jeito para trocar. Essa é a forma certa. E a gente vai, né, gastar mais tempo ali na aflição, chorando, se lamentando, em vez de procurar resolver, né, aquilo que aconteceu. Ônibus atrasou, vou ficar doido por causa disso? Lastimando? Não. Puxa, vou pensar, tenho que chegar no serviço, vou ter que pegar isso, fazer isso, mas age um pouquinho, porque eu já estou atrasado. Então a gente vai começar a pensar o que a gente vai fazer lá. E não ficar chorando, se lamentando, porque o ônibus atrasou um pouquinho. Porque a gente vai chegar no serviço, a gente vai estar nervoso, né? A gente já vai estar com dor de cabeça. E aí o nosso dia vai ser um pouquinho mais difícil. Então a gente tem que começar, né, a pensar de uma forma diferente. Encarar aquilo que está acontecendo um pouquinho diferente. Então, se o nosso dia está começando, como é que a gente vai começar o dia? Para a gente começar o dia bem? Primeiro, à luz da oração. Segundo, com aquele bom dia para as pessoas que estão ao nosso redor. Se possível, perguntar como a pessoa vai. Se temos pessoas, né, dentro do nosso lar, se for possível, diz para a pessoa: como eu te amo, olha que café maravilhoso que você preparou para mim, muito obrigado. Às vezes a gente acorda e o café da manhã já está na mesa para a gente. E a gente já começar o nosso dia com essas palavras importantes, dando muito obrigado, do bom dia, como você é importante na minha vida. Então procurar o nosso dia com mais qualidade. E isso é importante. E a gente lembra de uma outra história, que numa reunião da escola, estava ali falando que tinha que ter, né, um certo tempo dos pais para com os seus filhos. E um dos pais falou que ele não tinha tempo quase que nenhum, cidade grande. Ele saía 5 horas da manhã para trabalhar, o filho estava dormindo. Quando ele retornava, já muito tarde, o filho já estava dormindo novamente. E ele quase não tinha tempo para ficar com o filho. Final de semana era o domingo que ele tinha, e às vezes tinha que ajudar a esposa, organizar alguma coisa no lar. Tinha pouco tempo para conversar com a criança. Mas ele havia combinado com seu filho que todos os dias, antes de sair, ele iria lhe dar um beijo, dar um nó no lençol.
E a criança sabia que o seu pai tinha estado ali, tinha lhe dado aquele beijo. E a diretora ouviu a história, e quando ela foi ver, né, sobre a criança, né, sobre o filho deste homem, era um dos melhores alunos da escola. Ele não estava passando por problema como muitos outros estavam passando, que às vezes tinham tempos com os pais, mas que não tinha qualidade. Aquele pai, perante toda a sua falta de tempo, né, por causa do trabalho, ele arrumava o tempinho que ele tinha com o filho, era com qualidade. E o seu filho sabia, né, que o seu pai estava aproveitando aquele momento para estar com ele. Então, eles tinham, né, era uma qualidade que fazia diferença na vida daquela criança. Então, meus irmãos, que a gente possa ter mais qualidade com o nosso tempo com o outro. Às vezes o tempo é corrido, às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer, mas a gente pode tirar um tempinho para dar um oi, para dar um sorriso. E hoje a gente, né, tem a facilidade da internet, que às vezes a gente está indo para o trabalho, caminhando, a gente pode ligar para alguém, a gente pode, né, trocar uma ideia e fazer o dia de alguém melhor. Nós trouxemos uma história para a nossa reflexão final, que nos conta a história que no jardim de infância, o menino tinha 5 anos e ele estava ali e a professora mandou que ele desenhasse, que a turma, né, desenhasse a coisa que mais amava. Ele desenhou a família, pegou um lápis vermelho, fez um círculo vermelho em volta do desenho da família, levantou e foi até a professora. Professora, como é que se escreve? A professora mandou que ele sentasse no seu lugar, pois estava atrapalhando os coleguinhas. Falha dessa professora. E ele então sentou, pegou a folha e guardou. Chegando em casa, foi correndo na mãe. Mamãe, como é que se escreve? A mãe mandou que ele fosse brincar na rua, pois ela estava preparando o jantar. Não tinha tempo naquele momento para a conversa. O menino botou a folha no bolso e foi para a rua brincar. Mais tarde, quando ele vê que o pai chega do trabalho, ele corre dentro de casa, pega o lápis e a folha e vai correndo até o pai que está sentado vendo televisão. Papai, como é que se escreve? E o pai então manda que ele vá brincar na rua. As notícias do mundo são mais importantes naquele momento. A criança então volta para a rua brincar. No dia seguinte, a mãe pega algumas pedrinhas, uma folha amassada que está na roupa de uniforme do menino, pega aquilo tudo e joga no lixo. Os anos passam. Aquele menino hoje tem 28 anos. Ele chega do trabalho. Quando ele chega do trabalho, a sua filha chega para ele e fala: Papai, olha só o que eu desenhei na escola. Como é que se escreve? E ele então se recorda de fato acontecido há muitos anos atrás. E pergunta para sua filha sentada no seu colo: quem é este grandão aqui? Oh, papai, é você? E essa aqui dos cabelão grande? É a mamãe. E quem é essa pequenininha aqui no meio? Sou eu, papai. E ele vê aquele círculo vermelho em volta do desenho. E a criança então pergunta para o pai: Papai, como se escreve amor? E o pai então lhe responde: amor, minha filha, se escreve com as letras do tempo. Conjugue o verbo amar todo o tempo. Use o seu tempo para amar. Crie um tempo extra para amar. Não esquecendo que para os filhos, em especial, o que importa
é ter quem ouça, opine. Ouça, incentive. Não espere seu filho ter que descobrir sozinho como se soletra amor. Afinal, queridos irmãos, lembre-se, se você não tiver tempo para amar, crie. Afinal, o ser humano é um poço de criatividade. E o tempo, bem, o tempo é uma questão de escolha. Então, meus queridos irmãos, que possamos criar tempo para amar, amar mais, dedicarmos do nosso amor para as pessoas que nós amamos, e que são muitas, tenho certeza. Tirarmos mais um tempinho do nosso dia corrido para realizarmos aquelas tarefas que nós tanto gostamos e que às vezes estão ali esquecidas no nosso dia a dia. Ler uma boa obra, fazermos uma visita, integrarmos num grupo de estudo. Quanta coisa a gente pode realizar. E quando a gente fala de tempo, existem coisas que a gente pode realizar num minuto. Num minuto dá para a gente ler uma página. Num minuto dá para a gente mandar uma mensagem para alguém. Num minuto a gente pode servir um copo de água. Tanta coisa nós podemos realizar. Basta querermos aproveitar melhor do nosso tempo. Nós queremos agradecer a atenção de todos, as vibrações de carinho, e que possamos elevar os nossos pensamentos até o Criador neste momento. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, esse amigo sempre presente em nossas vidas, agradecidos estamos por tudo que recebemos nessa noite. Que as nossas preces em conjunto neste momento possa o cantinho de cada lar, possa no cantinho de cada um que esteja necessitando neste momento de uma prece, de um sorriso, de uma palavra de carinho. Que as nossas preces, meus irmãos, possam ir até essas pessoas e que nós, no nosso dia a dia, possamos estar mais ligados ao Criador, nos ajudando mutuamente. Agradecidos estamos por tudo, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Em nome de Jesus, encerramos nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Obrigado, Martinha, por mais um momento de reflexão. Obrigado pelo seu carinho, sua atenção, que sempre que é convidada, você traz suas reflexões, seus estudos para compartilhar conosco. Obrigado a todos que estiveram conosco essa noite. Que Zilda Gama, mentor espiritual de nossa casa, Jesus, nosso mestre e amigo, e Deus, acima de tudo, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima oportunidade. Que assim seja. Fiquem em paz. Audio Jungle.